eu sou o Carlos Aros e este é o Momento Indústria do Sistema FIEP, essa parceria da FIEP com a Jovem Pan News. Você nos acompanha em todo o Paraná pela Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Maringá, Jovem Pan News Londrina e também pela Jovem Pan News Foz do Iguaçu. Isso sem contar pelas nossas plataformas digitais, lá no canal Jovem Pan Grupo RIC. Você pode assistir este programa aqui que acaba de começar e pode também conferir os programas anteriores. Está tudo disponível lá no nosso canal no YouTube. Aproveita, passa por lá e dá um like, se inscreva no canal Jovem Pan News Grupo RIC. Você sabe, a gente semanalmente vem discutindo aqui desafios, perspectivas, toda a movimentação e tudo aquilo que envolve o ecossistema da indústria. Não só olhando para o Paraná, mas sobretudo olhando para a indústria paranaense, mas a indústria como um todo. E já passamos por alguns temas relacionados à sustentabilidade. A gente teve uma longa discussão aqui sobre ESG, um tema fundamental, importantíssimo no contexto do desenvolvimento das empresas, do desenvolvimento econômico do nosso país. E nós tivemos agora no mês de novembro, entre os dias 11 e 22, a COP29, que é um momento em que representantes de delegações do mundo inteiro se dedicam a tratar das mudanças climáticas e temas correlatos a esse. Então, falar sobre mudanças climáticas não está isolado de uma discussão sobre desenvolvimento econômico, sobre inovação, sobre alternativas para que o desenvolvimento econômico possa se dar com o menor impacto possível sobre o meio ambiente, alternativas que vêm sendo criadas pelos países, e aí não só pela iniciativa privada, mas também como um esforço do setor público para mitigar os efeitos danosos de tudo isso. E a Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, esteve presente nessa discussão, fez parte dessa discussão lá na COP29, que aconteceu no Azerbaijão, com 2 representantes. E temos a felicidade de receber esses 2 representantes aqui na Jovem Pan. São eles a vice-presidente da FIEP, Célia Catucci, que está conosco remotamente. Célia, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês, é um prazer estar falando com vocês sobre um assunto que a gente acha que é bem relevante, né? Principalmente um assunto bem atual e que faz parte agora, eu acho que, do nosso próximo ano. Exato. E também o coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEP, o Marcos Thyssen. Marcos, obrigado por estar aqui conosco também. Nós é que agradecemos, é uma satisfação aqui estar representando a Federação das Indústrias do Estado do Paraná e conversando um pouquinho sobre a questão aí da COP29, né? Bom, eu vou ser obrigado a fazer, vai ser quase um se vira nos 30 aqui, nós vamos reduzir as discussões longuíssimas em 30 minutinhos de papo, mas eu acho que é para a gente deixar não só o gostinho de quero mais, mas trazer alguns highlights, né? O que são os tópicos importantes. Aí eu começo perguntando para você, Célia, o que foi o grande destaque na tua visão entre os principais temas aí discutidos que você teve parte nessa edição da conferência? Olha, quando a gente enxerga a Conferência das Partes, né, especificamente essa COP29, acaba acho que toda conferência, toda COP tem muita expectativa, né? Em relação a debates de redução de emissão de gás de efeito estufa, a encontrar soluções que sejam viáveis para os problemas ambientais. Eu acho que toda essa parte climática que a gente está ocorrendo no mundo está deixando as pessoas mais sensíveis. Mas os temas, eu acho que mais relevantes que eu consegui entender da COP29 foram a redução de metas de carbono, de emissão de metas de efeito estufa, né, emissão de carbono, e a parte de financiamento para ações de combate e adaptações das mudanças climáticas. Eu acho que esses 2 pontos foram os mais relevantes. Além disso, eu acho que a gente teve também a oportunidade de observar discussões sobre domínios de tecnologia para a redução de emissão de carbono, e eu acho que especificamente nós da FIEP fomos buscar esse tipo de informação lá. E aí eu acho que é interessante a gente contar para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, um pouco do trabalho anterior,
porque vocês não simplesmente vão lá para acompanhar as discussões. A FIEP tem voz ativa em diferentes tipos de debate, em diferentes níveis também da discussão, seja no Supremo, seja no Congresso, seja aqui na Alep, não importa. E na ONU. Há uma presença importante de vocês nessas discussões, porque é um setor, primeiro, estratégico, e segundo, que tem impacto sobre todos os ecossistemas. A indústria ela não se conecta com uma única cadeia, né? Mas com todas elas. E vocês têm uma área, um núcleo dedicado ao debate sobre a questão climática, do qual você, Marcos, é o coordenador, ou seja, existe um momento de parar, pensar e trazer apontamentos, mostrar perspectivas, desafios e reunir essas discussões, não só em consonância com o que está sendo discutido lá na COP, mas também com agendas que são muito específicas, eu imagino, nossas aqui do Paraná, né? Exatamente. O sistema FIEP, ele atua em várias frentes, né? Nós temos o Conselho Temático de Meio Ambiente. Hoje a FIEP tem 22 conselhos, né? E dentro desses nós temos o Conselho Temático de Meio Ambiente, onde o Nilo Cine Júnior é o nosso representante, nosso coordenador, e o Miguel Tranin é o nosso vice-coordenador. Nesse conselho nós discutimos aí várias pautas relacionadas à questão ambiental. Dentre delas, né, a questão aí das mudanças climáticas. E nessa pauta, nós temos feito várias ações, desde a questão aí de sensibilização, trazendo as empresas para conhecer um pouquinho qual que é a tendência, quais são as novas exigências, novas questões de regulamentação. Então, exemplo disso, nós fizemos um evento, né, sobre a questão de descarbonização da indústria, oportunidades e desafios para o setor industrial. Tivemos agora recentemente também um encontro paranaense de meio ambiente e sustentabilidade, onde nós tivemos uma manhã inteira discutindo sobre essa questão aí de mudanças climáticas e o novo mercado de carbono. Atuamos também junto à CNI, como você comentou, né, junto à nossa Confederação Nacional das Indústrias, verificando pautas de interesse nacional, né? Então nós temos também uma rede que se chama Rede Clima da Indústria, onde são discutidos aí a questão de projetos de lei, né, defesas de interesse em relação a toda essa questão aí principalmente do mercado de carbono. Então além dessa atuação, né, nós temos projetos também que estão sendo desenvolvidos agora para 2025. Como essa pauta ela é fundamental, a gente sabe que tem várias exigências, várias questões aí que a indústria vai ter que se adequar, né? Nós estamos estruturando um novo programa de descarbonização da indústria, que vai passar por 5 etapas, né? Que vão ser desde a questão aí da sensibilização, nosso núcleo de apoio ao crédito tentando identificar linhas aí de financiamento, a questão de estruturação de projetos, né, que coloque, que realmente façam sentido para a indústria reduzir sua pegada de carbono, até uma questão da validação de todas essas informações e a empresa, a indústria lá na ponta, conseguir reduzir de fato as suas emissões. E além disso nós temos também as outras casas, né, o próprio SESI, Senai, que também tem várias ações, né? Nós temos o prêmio ODS, que tem sobre um dos temas a questão da mudança do clima. Temos o nosso Instituto Senai de Tecnologia e Meio Ambiente, que trabalha com vários projetos de pesquisa para redução de emissões. Então o sistema FIEP, ele atua, né, em todos esses contextos, mas o nosso fórum principal de discussão é dentro desse Conselho Temático de Meio Ambiente. E uma outra ação que a FIEP também apoia bastante o governo do estado é o Selo Clima. O Selo Clima está completando agora a sua 10ª edição, né, onde você tem aí várias indústrias, várias empresas que são outorgadas, que conseguem demonstrar uma série desde a questão do inventário, né, de emissões de gás de efeito estufa, até a redução e a verificação, né, a comprovação que reduziram essas emissões. Então são N ações, né, participação em grupos de trabalho para construir projetos de lei também, a exemplo o que está sendo discutido hoje, que é o de descarbonização, né, da indústria. Então tem várias frentes que hoje a FIEP vem atuando. E aí, com esse resumo bacana que o Marcos faz aqui, Célia, eu fico curioso para entender o seguinte: como a FIEP vem se colocando diante desses desafios aí que
que se apresentam, né? Você citou os temas de interesse de vocês, aqueles em que majoritariamente vocês se aproximam. O Marcos faz esse grande quadro, né, de contextos aqui em que a gente tem uma visão legislativa, ou seja, o que a gente tem que pautar para a construção, como a FIEP ajuda a construir política pública, como ela fomenta e orienta o empresário, onde ela cria mecanismos para que esse treinamento e a capacitação continue acontecendo, ou seja, essas 3 frentes principais aqui. Mas quando a gente pensa numa agenda e a gente olha a indústria paranaense como um todo, e é isso que a FIEP faz, onde está o principal ponto de contato quando o assunto é a mudança climática, quando o assunto é meio ambiente, Célia? Olha, a gente pode observar que durante muito tempo a FIEP já vem participando, né, sobre esse assunto ativamente. Assim, colocando uma situação bem prática, a política de logística reversa, a FIEP veio através de vários ações e de informação, treinamento, participando junto com as indústrias, ela auxiliou bastante em relação à política reversa. Uma outra situação que eu acho que a gente pode mencionar agora é que existe através até do nosso Conselho de Energia, uma certa preocupação e até de usar instrumentos na transição de energia, na transição energética, com redução, saindo da energia de fósseis e tentando aproveitar a própria energia que as próprias indústrias podem produzir. Um exemplo que a gente pode colocar é o biometano, né, que está sendo atualmente, eu acho que tem alguns, até o Marcos está acompanhando isso também, algumas ações que estão sendo trabalhadas pela FIEP. Um outro exemplo que eu posso colocar para você é até do nosso setor mesmo. Eu atuo no setor da construção civil. A FIEP, junto com o pessoal da Madeira, nós estamos desenvolvendo em conjunto com o Comitê da Construção Civil um estudo sobre a utilização de madeira engenheirada. A madeira, ela tem um projeto, a gente fez uma visita para fora do país, nós visitamos a Áustria, visitamos a Suécia, onde que a gente pôde observar boas práticas, novas tecnologias, inovação em termos de construção com madeira. Então você consegue com a madeira eliminar muito carbono, principalmente emissão de carbono, principalmente em relação a aço e cimento, e também utilizando uma matéria-prima que o estado do Paraná também tem abundância, que é madeira. Então, essas ações eu acho que já são exemplos de como é que a FIEP e a própria indústria do Paraná estão atuando em relação a esse movimento de uma preocupação das mudanças climáticas e também observando a ESG. Ô Célia, quando a gente pensa, você falou assim, a divisão por setores e etc. Acho que é legal até trazer isso para quem nos ouve e não está familiarizado com o que é esse grande universo da indústria. Como eu comentei no início, a intersecção com todas as cadeias. Então, a gente conhece a indústria e tem a ideia de uma grande fábrica, aquela coisa. Pode ser, como pode ser uma pequena unidade. Né? Você tem diferentes tamanhos, a maior parte delas, inclusive, é formada por pequenos e médios empresários, não são as grandes indústrias que representam toda a força da indústria, né? Do sistema, né? Do ecossistema de indústrias aqui do Paraná e do Brasil. Como é esse diálogo em busca desses pontos de contato que vão beneficiar cada um desses setores? Como que tem sido esse diálogo? Você mencionou um caso específico que é desse setor aí, que envolve a madeira. Mas a gente tem agendas diversas, sei lá, na Europa, por exemplo, a coisa de 1 ano, 2, o debate mais quente era o de pressionar a indústria automotiva pela mudança na produção dos carros, tinha que fazer a guinada para os elétricos. E aí começou um movimento importante, aí pelo menos nos últimos 5 anos, uma discussão mais pesada e tal. O Brasil também acompanha esse mesmo movimento. Você tem agendas que vão se colocando.
Como é essa discussão? É a FIEP que mobiliza? São os empresários que levam para vocês essas agendas? Isso nasce a partir de demandas legislativas? Como que é essa conversa para que a gente chegue num resultado como esse que você descreveu agora? Olha, a demanda ela pode surgir tanto do próprio associativismo, porque todos nós somos associados à FIEP através de sindicatos. Então, a gente consegue ouvir a dor lá do empresário, a dor do associado, onde que ele mais está sentindo. Aí a dor pode ser uma pressão legislativa, uma falta de mão de obra, uma escassez de determinado produto, ou também a gente, através de ter mais informações e contatos com esferas tanto estaduais como federais, a gente traz no debate, através dos nossos comitês, essas novas tendências e essas necessidades que podem estar surgindo. Então, por exemplo, especificamente da madeira engenheirada, onde eu acompanhei mais, a gente tem hoje uma dificuldade sobre mão de obra qualificada e também sabemos que a gente o Brasil é signatário em relação ao Acordo de Paris e a gente tem essa redução aí bem ambiciosa, né, que até o nosso vice-presidente assumiu lá na COP29, que é uma redução passando de 59 para 67 toneladas de carbono, né, até 2035. Então, isso é uma demanda que vai surgir para todos os setores. E como a FIEP vai contribuir? Através de levar esse conhecimento, essa informação, através de todos os seus comitês, que hoje a gente tem. O Marcos pode me ajudar aí, o número, eu não sei se é 12 ou 15, mas onde que a gente atende todos os setores com essas informações. Muito legal. E para você que está nos ouvindo, essa pode parecer uma discussão muito distante do seu dia a dia, mas não é. Porque eu queria que você fizesse o exercício agora, você que está, se estiver no carro, se estiver em casa, não importa. Passe o olho assim, pelo seu entorno. Eu desafio você a encontrar alguma coisa que esteja no seu entorno que não tenha nascido de alguma indústria aqui do Paraná ou fora do Paraná, que não tenha passado por algum processo industrial. E quando eu digo passado por um processo industrial, você vai dizer assim, não, eu tenho um artesanato aqui. Eu digo a você que tem a mão da indústria no meio do caminho, porque se chegou a encomenda até você, teve a mão da indústria, porque tinha no mínimo um caminhão, teve uma rodovia para chegar, alguma coisa conectou. Se você fez a compra online, o dispositivo que você usou nasceu da indústria. Então essas discussões elas são muito importantes porque a indústria está na base de todo o processo. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, Marcos. A gente assiste, né? Eu já tive a oportunidade de cobrir alguns desses eventos e elas são grandes discussões, encontros, painéis, muitas apresentações, etc. E quem fica de fora, quem não está ali como vocês nas salinhas onde as discussões de fato acontecem, ficam com aquela sensação de que é muito papo e pouca prática. A minha pergunta é, o que de concreto vocês conseguiram extrair de lá e que já pode ser materializado dentro desses planos que você mostrou para nós há pouco? Importante frisar, né, que quando a gente fala de COP, a gente está falando de uma conferência das partes que são aí quase 200 países. É muita São gente. 198 países que estavam presentes nessa COP. E mais aí de próximo a 70 mil pessoas. Logicamente que muitos desses países representados aí com todos os seus, seus e com todos os setores, né? Então, logicamente, chegar em um consenso mundial não é algo trivial, não é algo simples. Então, isso gerou muitas discussões, aí foram desde o dia 11 até o dia 22 para chegar em um texto. E a gente pega, se você pega o resultado da COP, às vezes são algumas páginas. Você fala, o pessoal demorou todo esse tempo para desenvolver e chegar em uma conclusão, né? Eu diria que às vezes você tem aí um esforço muito significativo até para ver uma frase, melhorar uma questão. Mas o que a gente teve de concreto, né? Essa era uma COP onde tinha uma expectativa muito grande em relação à questão de financiamentos.
existia uma expectativa, como a própria Célia já comentou, da gente ter, né, um incremento significativo em relação aí às ajudas que esses países desenvolvidos têm, esse repasse para países em desenvolvimento. Atualmente é da ordem de 100 bilhões, né? Tinha uma expectativa que passasse da casa do trilhão, né? Isso não foi consensuado. O consenso que se chegou foi a 300 bilhões. 300 bilhões até 2035. Logicamente que a gente tem, né? Diante disso a gente tem aí... Quando você fala sobre... Desculpa te interromper. Quando você fala sobre consenso, acho que é importante também para quem nos ouve. Não significa que 100% desses países, das 200 delegações, concordaram, mas que houve majoritariamente a aceitação para esse encaminhamento. Ou se um disser não tem acordo. Exatamente, né? Tem que ser um consenso, né, entre todos os países. É algo realmente difícil. Muito difícil de alcançar, difícil, né? de conseguir. E por isso que vai baixando, esse número vai oscilando, né? Na realidade, assim, quando se fala em financiamento, né, todo mundo quer saber quem vai pagar a conta. Então não é algo... Por exemplo, as nações desenvolvidas, uma grande discussão que estava na COP é que outros países também em desenvolvimento têm que fazer a sua parte, também têm que contribuir de alguma forma com esses investimentos, né? Então você tem países como, por exemplo, China, né, o próprio Brasil, questão de Índia, esses países também têm que colocar recursos aí para conseguir trabalhar tanto na mitigação como na adaptação aí de gases de efeito estufa, né? O que isso significa? Né? Que além da questão de financiamento, a gente teve algumas ações aí que foram muito importantes dentro da COP, alguns ganhos importantes. O principal deles foi a questão do mercado de carbono. Então, existe uma expectativa da gente ter aí uma questão do mercado regulado mundial, onde a ONU vai estar puxando à frente desse processo. Né? Nós temos outras questões que já foi comentado também pela Célia, de tentar mudar um pouquinho, entrar cada vez mais com as renováveis, né? Isso é uma pauta que alguns países, que é o que você comentou, alguns países que hoje trabalham muito com combustíveis fósseis, colocaram um pouco de restrição. Então a gente não teve um consenso, digamos, em relação a tudo isso, mas uma tendência ou uma expectativa de cada vez mais os países adotarem aí dentro da sua matriz energética fontes mais renováveis, né? E um grande anúncio que nós tivemos ao longo dessa COP foi no dia 19 de novembro, que o governo também anunciou um novo mercado, né? Foi aprovado, me desculpe, né? Foi aprovado aí pela Câmara de Deputados, né? Um texto que veio do Senado, que é o PL, o Projeto de Lei 182, que cria todo um sistema brasileiro de comércio de emissões, né? Então esse é um novo mercado, né, que está se instituindo aí no país. E o outro ponto também que foi apresentado, que o Brasil já tomou a dianteira, né, ele teria até fevereiro de 2025 para fazer isso, mas o Alckmin assumiu o compromisso, né, ele estava representando aí o presidente Lula nesse evento, e ele assumiu o compromisso que a gente chama, né, das NDCs, né, que são aí a questão do compromisso nacionalmente determinado, né, o que quer dizer isso? Que a gente tem agora uma meta no Brasil de redução de 59% até 67% das emissões até 2035. Então é uma meta muito audaciosa que vai acabar permeando para todos os setores. Quando eu digo todos os setores, é tanto o agro, né, o setor industrial, questão de energia, transporte e assim por diante, né? E isso puxa, né, eleva com certeza a nossa necessidade de tomar essas ações aí imediata, porque a gente sabe que até 2035 tem essa meta, e a gente tem uma meta mais audaciosa ainda, que até 2050 ser net zero, né? Ou seja, zerar as nossas emissões. E ao dizer tudo isso, parece que é um processo fácil, mas não é. Sobretudo, né, Célia, porque envolve uma jornada de conscientização, de educação para os empresários, e um processo de convencimento, e quando digo convencimento, é convencimento com base em números, de que o movimento que será feito não é gasto, mas é de investimento. E essa é uma mentalidade importante quando a gente fala sobre a sustentabilidade. Quando a gente pensa o ESG como um todo,
Porque o ESG tem uma demanda também, e a mudança climática está dentro desse pacote, porque são compromissos com contrapartidas, com uma série de questões que precisam ser apresentadas pelas empresas. Mas o grande desafio é que o empresário tem que colocar um dinheiro na frente para esse resultado chegar amanhã. Não se descarboniza simplesmente porque eu acordei e falei, hoje eu vou emitir menos carbono. Não é assim. Tem um processo, né? E aí esse processo envolve necessariamente investimento. E é por isso que a FIEP tem que estar adiante nessa discussão, para que esse investimento, que é necessário, não seja um inviabilizador de negócios. Porque aí a gente tem uma ruptura grande do ecossistema, né? Olha, eu vou chamar a atenção até de ter duas coisas que eu acho que é bem importante para a gente, né, colocar, para a gente fazer uma reflexão sobre o que você acabou de colocar. Primeiro, que eu acho que a gente tem que levar conhecimento. O empresário, o industrial, ele tem que entender o que é importante, né? O que vai melhorar no produto dele em relação à oferta, em que o mercado vai aceitar com mais facilidade. Como é esse processo de descarbonização e quais são esses reflexos ao longo da jornada de todo esse período que a gente vai ter aí até 2035 e depois 2050. Eu acho que isso é uma parte mais, é a parte inicial que nós vamos estar trabalhando, que a FIEP eu acho que está observando isso. E a outra situação é a gente ter ações que geram credibilidade. Acho que isso é muito importante em relação ao setor, inclusive, uma coisa muito nova sobre emissão de carbono. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou gerar? Como é que eu vou ter direito? Como é que eu compro e como é que eu vendo esse novo produto, né? Quanto que eu posso produzir? Então, são temas, assim, muito sensíveis para todos nós, né? Por quê? Porque ainda é uma coisa nova. E sendo um desafio de todos nós, né? Eu acho que é um desafio do planeta, e a federação, a FIEP, vem exatamente nos fortalecer como industriais, né? Ou seja, a indústria precisa hoje de ter segurança nas tomadas de decisão para amanhã eu fazer uma alteração dentro da minha indústria, que ela também vai corresponder a um benefício que eu posso estar produzindo de meu produto hoje. Eu posso levar um produto para exportação, que ele vai ser mais aceito, ou para o mercado interno, que ele vai ser mais aceito, e ele realmente não vai estar emitindo tanto carbono, produzindo tanto gases de efeito estufa. Eu acho que isso são dois pontos que é bem interessante, que a gente está trabalhando com isso, e também uma oportunidade que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é que a próxima COP é aqui, no Brasil. Então, dá para a gente entender que podemos, né, estar à frente e ser quase um modelo, né? Porque nós já somos um país preocupados, né, com a mudança climática. A gente é um país sustentável em termos dessa preocupação. E aí é nesse combo que entra o Plano Clima e outros anúncios que o governo vem fazendo, né, Marcos? Ou seja, um movimento de abraçar essa agenda, estruturar. Então, tem Ministério da Fazenda com um olhar, sempre citou o vice-presidente Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, olhando ali na frente dele, o agronegócio também. Cada um dos pilares olhando para isso com um norte de fases que precisam ser alcançadas. O Plano Clima é 35, você tem, né, alguns checkpoints que precisam ser alcançados, mas antes de qualquer coisa, mostrando que o Brasil está nessa agenda, está no mesmo compasso que o resto do mundo, para que a COP30, como a Célia coloca, vai acontecer aqui, não seja vazia de propósito do país sede, né, no caso. Exatamente. Essa questão do Plano Clima é algo que vem sendo construído pelo governo federal e com mais 20 órgãos. E como que foi estruturado esse Plano Clima? Nós temos um Plano Clima que é a parte de mitigação,
Ou seja, eu tenho que reduzir as minhas emissões de gás de efeito estufa. E isso permeia 8 setores, né? Então tem a questão do agro, tem a questão da indústria, tem a questão do transporte, tem a questão de energia, né? São esses 8 setores que vão ter metas aí de redução, de mitigação de gás de efeito estufa. O que quer dizer isso? Se eu emitir a 100, eu tenho que emitir 90, tenho que emitir 85, tenho que emitir 70, né, até zerar e compensar todas as minhas emissões. Aí até o final de 2050, que é o alvo, né? Mas antes disso, aí o 2035 que está sendo o horizonte que esses planos têm sido construídos. E o outro plano que está sendo construído pelo governo federal também é o plano de adaptação. O que vem ser esse plano de adaptação? A indústria, né, não só a indústria, mas todos os setores têm que se adaptar às consequências, às questões das vulnerabilidades que os efeitos da mudança climática vão ocasionar. Então a gente já está vivenciando isso. A gente já está vivenciando escassez, né, escassez hídricas em algumas regiões, a gente está vivenciando enchentes, né, como que ocorreu agora recentemente no Rio Grande do Sul. A gente está vivenciando aí às vezes falta de energia, né? Então, assim, como que a gente se adapta a todas essas situações? Então a gente tem que criar um plano. Chuva torrencial no deserto, né? Exatamente. Então isso é uma realidade, né? A gente tem que ter a ciência que isso vai acontecer. Esses episódios extremos, eles tendem a acontecer com mais frequência, né? Então a gente tem que se adaptar a tudo isso. E aí que entra todas essas estratégias, né? O que eu vou fazer na minha indústria para reutilizar, para trabalhar cada vez mais intensamente a questão do reuso. Pensando em uma crise hídrica, né? Como eu posso trabalhar a eficiência energética dentro do meu processo produtivo, pensando em reduzir o consumo de energia. E, logicamente, quando eu penso em todas essas ações, eu estou, consequentemente, reduzindo as minhas emissões também de gás de efeito estufa. Eu estou usando menos energia, eu estou utilizando a minha matriz energética muitas vezes renovável, estou instalando um painel solar dentro da minha própria indústria, né? Eu estou utilizando outras fontes de recurso. Recurso, quando eu digo, tentando aproveitar, às vezes, um resíduo orgânico e transformando isso em energia, como é o caso do biogás, o biometano. Então, tem várias oportunidades, né? A gente fala que tem muitos desafios que a gente vai ter que vivenciar, mas, entretanto, tem muitas oportunidades, tem muito desenvolvimento de tecnologias, né? E além do plano clima, como eu comentei, a gente tem um novo mercado em iminência surgindo agora no país, que a gente vai ter que, todas as indústrias e todos os setores vão ter que se preparar para isso. Então esse que é a realidade que a gente vai ter que acompanhar, né? Tanto mitigação, adaptação, novos mercados, e além do novo mercado nacional também tem as novas exigências, como você colocou anteriormente, né? A Europa cobrando mais, né? Hoje a gente tem o EUDR, que é comprovação que aquele meu produto está vindo de uma área que não tem desmatamento, né? Então também é uma nova exigência. A gente tem o CBAM, que é o ajuste de fronteira também para exportar para a Europa. Eu também vou ter que comprovar que as minhas emissões são reduzidas, né? Ou até neutralizadas. Então tem toda essa questão do mercado internacional, que também é uma nova exigência que o setor vai ter que também estar adaptado, né? Vai ter que fazer uma série de ações para atender esses novos requisitos. E para a gente fechar, só porque esse é um tema que está conectado exatamente com esse tópico que o Marcos traz, Célia, o que é essa plataforma Brasil de investimentos climáticos e transformação ecológica? Qual o impacto que esse anúncio do Haddad tem sobre a indústria? Olha, eu fiquei bem satisfeita quando eu vi esse anúncio, né, que o ministro Haddad fez, porque eu acho que acaba sendo uma união entre vários ministérios, né, que estavam ali, estão juntos nessa plataforma. A gente tem o próprio Ministério da Fazenda, o Ministério de Meio Ambiente, mas também tem investidores, tem o próprio governo ali com todos, tem a própria Bloomberg, tem outras empresas que têm interesse, né, em investir e ajudar
nas necessidades e oportunidades que a gente pode, nessa transformação ecológica que a gente vai ocorrer nesses próximos anos. Então, eu sinto que uma maneira de aproximar também, de você ter financiamento, você ter um olhar tanto de todos os nossos stakeholders que em relação à mudança climática, para oferecer para a sociedade. Né? Não é só única e exclusivamente uma decisão do próprio governo, sim, mas de todos os envolvidos. Eu acho que acaba sendo positivo, é um outro olhar, né? E principalmente todos nós vamos precisar de investimento. Todos nós vamos precisar de conhecimento sobre essa nova onda que vem aí, que como o Marcos falou, eu acho que não tem uma pessoa que não sentiu isso já nesses últimos anos, né? Parecia ser algo tão distante quando você ouvia falar de Acordo de Paris, Kyoto, alguma coisa desse tipo, não ia acontecer com a gente, né? Então você vê muito próximo, né? Uma seca na Amazônia, uma enchente no Rio Grande do Sul. A minha região, por exemplo, aqui no Paraná, a gente teve aí esses últimos meses com muita fumaça, né, vinda do Mato Grosso, vinda da própria Amazonas com as queimadas. Então o Brasil já está sentindo, não está uma coisa tão distante. Então essa plataforma também é uma ferramenta para a gente contar aí com o apoio do próprio governo e das outras entidades. Muito bom. Esse tema aqui, aliás, rende um dia inteiro de conversa, né? E com certeza vamos voltar a falar a respeito aqui na programação da PAN. Quero agradecer a Célia Cattucci, que é vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. Célia, obrigado pelo teu tempo, por ter estado conosco aqui. Agradecer também ao coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade lá na FIEP, o Marcos Thyssen. Marcos, obrigado igualmente pela tua presença aqui. Nós aqui agradecemos. E agradecer a você que esteve conosco aqui nessa última meia hora, no Momento Indústria do Sistema FIEP, aqui na Jovem Pan News. Lembro que este programa e os programas anteriores estão todos disponíveis lá no canal Jovem Pan Grupo RIC, no YouTube, e convido a você para o nosso novo encontro, sábado que vem, às 11 da manhã, aqui na Jovem Pan News. Eu me despeço, mas convido para você continuar na nossa sintonia, porque vem aí o meu amigo Reinaldo Bessa, que sempre tem uma conversa importante e inteligente para você nas manhãs de sábado da Jovem Pan News. Um grande abraço. Tchau, tchau.